Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje, depois de um tempo sem fazer vídeos assim, eu volto a falar de uma gramática, mostrando o livro por dentro, como fiz aqui desde o primeiro vídeo deste canal. Hoje falo da Gramática de Silveira Bueno, um livro muito pedido aqui por vocês, por isso resolvi retomar essa série a partir deste livro. Um livro muito bom, tá? Que eu considero um dos melhores, com um excelente custo-benefício, porque não é das gramáticas mais caras e também é uma gramática que serve a públicos bem variados. Enfim, vocês vão ver a qualidade deste livro no vídeo de hoje. Como sempre faço, deixarei aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para este livro, para que você que se interessar por ele, que vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre o livro através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar este canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Desde que eu adquiri o livro, a Gramática de Silveira Bueno, eu venho falando aqui no canal e indicando o livro para aquelas pessoas que procuram um livro tão bom quanto, por exemplo, a Gramática de Segala. Um livro direto, um livro que traz os conceitos de forma rápida, não deixa de trazer um bom elenco de exemplos, mas sempre assim, com uma conceituação curta, direta, simples. Um livro que é versátil, para você que é estudante de letras, mas quer se preparar para a gramática, né? Ou seja, não está estudando a gramática teórica, mas está estudando a gramática normativa. Para você que estuda para um concurso público, para você que está se preparando para o Enem, enfim. É uma gramática muito versátil. Inclusive para o professor de língua portuguesa que quer ter um manual de consulta para o seu trabalho no dia a dia. Este aqui é um dos livros mais indicados, né? Pela quantidade boa de exemplos, assim como também pela forma direta como apresenta os conceitos, né? Inclusive, para quem gosta de estudar por meio de questões, aqui também você encontra material para isso, ou seja, é realmente aquilo que eu disse, uma gramática versátil. Foi durante muito tempo um livro bem barato, né? Um livro que concorreu ali com a gramática de Bechara e com a gramática de Rocha Lima, entre as mais baratas dessas grandes gramáticas. Parece que a editora viu os elogios que vem surgindo a respeito da obra e deu uma aumentada no preço, mas ainda assim ela ainda sai mais barata do que uma gramática como a gramática de Hernani Terra ou uma gramática como a de Segala. Muitas vezes ela é mais barata, que são gramáticas muito boas também, mas que às vezes estão com um preço muito alto. De qualquer forma, vai ficar aí o link na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Ainda é um excelente custo-benefício. Bom, vamos passar para o que interessa, que é mostrar o livro por dentro. Vamos ver como é seu projeto gráfico, sua organização, que nesse ponto também ela é uma gramática bem interessante. Então aqui está a Gramática de Silveira Bueno, revista e atualizada. Este formato de vídeo é muito bacana, né? Não dá para negar, dá mais trabalho, bem mais trabalho, mas é bem bacana. Tá aqui o livro, uma edição com orelhas. Isso aqui, para quem usa muito o livro, é fundamental, tá, gente? Porque ajuda bem na conservação da obra. A edição que eu tenho em mãos é a 20ª edição de 2014, uma obra que é publicada pela editora Global. É um livro, inclusive, já de acordo com a nova ortografia, tá? Nós temos aqui uma apresentação da obra e já passamos para o sumário. No sumário vocês podem ver a organização padrão de uma gramática, né? Ou seja, a introdução. Depois nós já passamos para as áreas de estudo da gramática. Eu já falei aqui no canal sobre isso, vocês podem procurar o vídeo. Fonética, fonologia e ortografia e a sua subdivisão aqui. Em seguida nós passamos para a morfologia e toda a questão a respeito do que é morfema, classificação de palavras. Depois da apresentação das classes de palavras, as 10 classes de palavras, nós temos uma parte dedicada à sintaxe
Então, também falando sobre o que é análise sintática, frase, oração, período, toda aquela introdução à problemática da sintaxe, que é fundamental ter numa gramática, e passa-se aí aos termos da oração, enfim, e depois aos tipos de oração. Seguimos ainda no sumário com a questão da pontuação, sintaxe de concordância, sintaxe de regência, depois aqui o emprego de algumas palavras, a parte dedicada à semântica. Eu tenho aqui no canal vídeos indicando livros de todas essas áreas da gramática para quem quer se aprofundar uma gramática. Um livro como este nunca é uma obra profunda no estudo, na problematização, na crítica de toda essa nomenclatura. Então, obras específicas são fundamentais para o estudioso da área. Então, para quem quer se aprofundar, é só procurar sobre sintaxe, morfologia, semântica, etc. Aqui também algo sobre estilística. Conclui com uma parte que é bem comum nas gramáticas, que são as noções de versificação. É muito comum você encontrar isso. E no fim, o caderno de respostas. Por que o caderno de respostas? Nós temos ao longo dos capítulos questões. Por exemplo, aqui nós estamos no capítulo sobre numeral. Depois de apresentar toda a discussão relativa aos numerais, nós temos os exercícios específicos sobre esse assunto, elaborados aqui pelo autor, pelo próprio autor, e depois nós temos questões de vestibulares, ou seja, questões que caíram em processos seletivos e que são, por isso mesmo, muito relevantes para quem está aí estudando para o Enem, para concurso, etc. Nunca foi o meu modo de estudar, mas tem muita gente que estuda através de questões, então nós temos aqui menos questões, dependendo da complexidade do assunto. Por exemplo, o assunto sobre pronome, vocês vão ver que tem bem mais questões, tanto questões elaboradas pelo próprio autor, quanto também a quantidade de questões relativas a vestibulares é também maior. E aí, como eu tinha falado, no final nós temos o caderno de respostas, que é relativo tanto às questões propostas pelo autor, quanto também aquelas questões que foram elaboradas, que fazem parte dos processos seletivos que são utilizados ao longo da obra. Tá, Wesley, mas como que um assunto é apresentado ao longo da gramática? Bom, vamos aqui para a parte de substantivo, para a gente ter uma noção. Bacana aqui na gramática de Silveira Bueno é o seguinte: ela não tem aquele cabeçalho indicando em que capítulo você está, que muitas gramáticas têm, mas olha, quando você olha para baixo, no rodapé, nós temos, aqui estamos na parte de substantivo. Isso na primeira página do capítulo não é tão fundamental, Mas quando você está lá no meio, como é que você vai saber em que capítulo você está? Você teria que parar para ler. Aqui não, você tem a opção de observar embaixo, ele está falando especificamente do substantivo no capítulo referente à morfologia. Eu acho que a organização é bacana, existem gramáticas que são bem mais sisudas na organização, mais sérias, sem muita cor. Eu gosto dessa identidade visual verde aqui da gramática, traz um pouco de cor. Aqui a apresentação do assunto, uma pequena introdução com o conceito desse assunto, ou seja, aqui nós estamos no substantivo, e o que se diz a respeito dele é que o substantivo é a palavra variável em gênero, número e grau que dá nome aos seres. Aqui ele traz uma classificação tanto do ponto de vista morfológica, ou seja, palavra variável, quanto também uma classificação já de cunho semântico, dá nome aos seres. Você tem que entender primeiro o que é ser. Essa classificação ela remonta à filosofia, inclusive à filosofia de Aristóteles. Eu já falei disso aqui no canal também. Depois ele especifica um pouco mais, Ele vê que não é suficiente dizer que são seres, e ele diz seres, objetos, fatos, sentimentos, enfim. Tudo o que se vê, se ouve, se sente ou imagina tem um nome. E esse nome é classificado como substantivo. É como se ele abrisse primeiro uma concessão para aquilo que geralmente se diz sobre o substantivo, para depois ele trazer uma especificação mais autoral, do que compreende o substantivo. É interessante. E depois ele já apresenta um critério sintático, que diz que na sintaxe são núcleos, ou seja, o substantivo ele figura dentro de uma oração como o núcleo do sujeito ou núcleo do objeto, entendem? Essa conceituação de Silveira Bueno ela é uma das melhores,
Ou seja, ela começa apresentando as coisas aos poucos, né? Ou seja, apresenta um substantivo ali dentro daquilo que geralmente se diz a respeito dele, usa 2 critérios, o morfológico e o semântico, depois explica um pouco mais ainda sobre essa questão semântica e, no fim, traz uma conceituação que encaixa a classe dentro da sintaxe. Muito bom isso aqui. Depois apresenta a classificação, aquela famosa divisão, né, em substantivo próprio, comum, concreto, e sempre, olha, com os seus exemplos, tem bastante exemplos aqui em cada um deles. Quando passa para o coletivo, nós temos aqui um rol, nunca é um rol completo, exaustivo, porque são muitos coletivos. Bom, e aí ele segue com a apresentação do assunto, né, trazendo as flexões, geralmente é essa ordem que a maioria das gramáticas segue. É importante frisar que quando ele precisa apresentar uma observação, uma nota, uma explicação a mais, ele o faz por meio dessas caixas aqui, que também é interessante você ter esse destaque, né? Enquanto que algumas gramáticas mais sisudas, elas trazem apenas o OBS, ou observação, enfim, no corpo do próprio texto, e trazem ali aquilo que elas querem especificar. Eu acho interessante quando destaca assim. Assim como também essas cores, né, para as subdivisões, né, os tópicos dentro dos capítulos. E percebam, né, você tem sempre aqui a apresentação de muitos exemplos. Numa página você observa que muitas vezes tem mais exemplo do que conceito. O conceito ele é bem conciso e ele explora melhor a diversidade ali dentro daquele conceito a partir dos exemplos. Aqui já passando para a flexão de grau e em seguida ele traz os exercícios, tá? Vocês veem, né? Eu tinha falado que a quantidade de exercícios depende da complexidade daquele assunto. Aqui nós temos 20 questões elaboradas pelo próprio autor e mais 14 de concursos e vestibulares, dado o caráter, né, e a importância da classe dos substantivos. E em seguida ele passa aí para as outras classes, né? E assim segue essa estrutura por toda a gramática. Interessante aqui que na parte de sintaxe ele já traz alguns termos sublinhados, ele destaca com negrito, ele traz setas. Isso é fundamental. Eu gosto de trabalhar assim. Eu acho que isso aqui ajuda o aluno a visualizar melhor a relação entre termos e, ora, a sintaxe nada mais é do que o estudo da relação entre termos dentro de uma sequência linguística. Se você não facilita esse processo de compreensão, as coisas se tornam um pouco mais complicadas, né? Não que seja impossível, e tem boas gramáticas que não fazem isso, mas eu acho importante fazer. É um ponto positivo para a gramática de Silveira Bueno. Vocês podem ver que em toda a parte de sintaxe ele traz essa organização. A parte de funções da linguagem é importante, nem toda gramática traz isso aqui, mas ele coloca as funções da linguagem. Para quem é de letras deve saber, né, ou lembrar, que se refere àquela apresentação. Alguns autores falaram sobre isso, mas quem fundamentou em 6 funções foi Roman Jakobson. E é um assunto muito importante dentro do conteúdo de língua portuguesa, então ponto positivo para o autor por trazê-las aqui. Não posso finalizar o livro sem destacar algumas coisas relativas à organização do texto na página, né? Vocês percebem que o tamanho da fonte é bom, inclusive as observações, ao contrário do que algumas gramáticas fazem, né, que é colocar em fonte menor. Aqui não é feito isso. Para dar o destaque, ele coloca num quadro destacado, né? Então, o tamanho é bom e tem muito espaço para você fazer anotações. Para quem gosta, claro, não é todo mundo que gosta, mas eu acho que o projeto gráfico ele facilita o espaçamento aqui entre parágrafos. Sempre você tem aqui um espaço em que é possível você fazer alguma observação, fazer alguma anotação. Isso eu acho importante para mim, por exemplo, né, que gosto de anotar muito nas minhas gramáticas. Ter esse recurso, ter essa possibilidade, na verdade, é muito importante. Então tá aí, um livro que foi bem pedido aqui por vocês, né, para que eu trouxesse essa apresentação. Acho que deu para perceber por que eu falo tanto neste livro, por que eu tenho indicado tanto esta gramática. Uma gramática, como eu já disse,
concisa, direta, mas que não deixa a dever em nada a grandes gramáticas, e com alguns recursos visuais que tornam o estudo bem adequado, sem falar nas questões que, ao contrário de algumas gramáticas que você não faz ideia de onde achar as respostas, elas estão aqui, elas estão num lugar organizado. Então tá aí, Gramática de Silveira Bueno, que eu indico muito e provei por quê. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.